Equality, ano 42, dia 159. O sonho de Marx estava completo. Com a assinatura do Tratado da União, finalmente a União das Comunas, ou UC, estava formada. Agora, o poder de Marx, que já era grande, se tornou incontestável. Ninguém mais ousava desafiá-lo, apesar da sua idade avançada o tornar fisicamente debilitado. Mas nada disso importava enquanto ele detivesse o conhecimento tecnológico. Para comemorar a fundação da UC, todos os grandes líderes das comunas mais poderosas e importantes foram chamados, bem como seus conselheiros e demais proeminentes, para um banquete como nunca foi visto em Equality, e sem dúvidas, um acontecimento que nunca mais se repetiria. Em meio à festança, Marx se levantou e começou a discursar, contando histórias de seus tratos com as comunas e seus ideais para uma UC próspera e perfeita. Porém, a última frase do seu discurso deixou todos os presentes horrorizados. E para que este mundo ideal seja alcançado, todos vocês terão de morrer hoje. Antes mesmo que tivesse tempo de reagir, com um apertar de botão, Marx enviou uma descarga elétrica pelo chão de metal, matando instantaneamente a todos, exceto ele, que estava em uma plataforma isolante. Essa que ficaria conhecida como a Noite do Silêncio marcou o início de uma nova era. Mas não deixe que o nome o engane. Alguns registros indicam que os gritos dos eletrocutados naquela noite foram ouvidos em vilarejos próximos. Infelizmente, essa seria a melodia apropriada para os anos que se seguiriam. Após eliminar todos que pudessem apresentar alguma resistência ao seu domínio, a primeira medida de Marx foi aprisionar o conhecimento. Todos os restos das espaçonaves deveriam ser levados até a capital da UC. Marx não poderia arriscar de mais alguém obter o conhecimento da Terra como ele. Na justificativa de construir uma fortaleza para proteger os oprimidos de ameaças externas, todos os computadores, painéis e peças foram transportados de vários pontos do continente para a capital da UC, na época chamada de Engels. Com isso, o plano de Marx pôde começar. Com a promessa de ter justiça, igualdade e principalmente comida, muitos mudaram de várias comunas ao redor do planeta até Engels, em busca de uma vida melhor. E a princípio, parecia que tudo iria bem. Graças às tecnologias de plantio e produção que Marx implantara, havia comida e segurança em Engels, o suficiente para manter sua população muito bem. Talvez, devido ao fato da Era das Trevas ter sido tão ruim, a utopia marxista parecia um sonho em comparação. Mas logo esse sonho se tornaria um pesadelo. Com a caça utilizando tecnologias modernas, a produtividade deu um salto, mas por causa da promessa de igualdade para todos, não havia um sistema de preços. Logo, toda a produção era consumida rapidamente. Era preciso mais, e para isso, Marx teve de expandir seus domínios, até ocupar praticamente todo o continente. Mas um maior número de trabalhadores também significava um maior número de bocas para alimentar, de forma que eles foram obrigados a se esforçar cada vez mais para cumprir as metas exigidas por Marx. Com o tempo, alguns já pensavam em abandonar a UC. Vendo isso, Marx rapidamente iniciou um plano de construção de muralhas para defender sua população de ataques bárbaros, aqueles que não se submetiam ao domínio marxista. Isso resultaria na construção dos famosos Três Anéis, mas Marx não vivera para ver esse projeto terminado. Em 62, aos 87 anos de idade, Marx faleceu. O clamor foi imenso, tanto por aqueles que realmente acreditavam em seus ideais, bem como por aqueles que acreditavam na mitologia criada ao seu redor. Marx cuidou de espalhar boatos de que ele teria sido o primeiro a pisar no planeta Equality, além de outras coisas sobrenaturais que tornavam sua vida uma história épica. Com seu falecimento, seu único filho tomou seu lugar. Os registros comprovam que o nome dele era Lenin Marx, mas, assim como seu pai, ele assumiu a alcunha de Karl Marx. A partir daí, Karl Marx
passou a ser um título de governante supremo, sendo que todos os próximos líderes adotariam esse nome após a subida ao poder. Infelizmente, o novo Marx era muito mais cruel. Primeiramente, ele deu continuidade ao plano de seu pai, terminando exatamente no ano 100 os Três Anéis, apesar de alguns registros indicarem que a obra estava programada para terminar no ano 80. E mesmo no ano 100, não estava plenamente pronta, mas a inauguração ocorreu mesmo assim. No centenário da chegada da humanidade em Equality, uma nova sociedade havia se consolidado. Começara uma nova era, a Era da Luz. E a maior representação dessa era foram os anéis. Cada anel era uma muralha de 50 metros de altura, se estendendo por uma vasta área, com a cidade original de Engels como centro de tudo. O primeiro anel, que seria nos limites de Engels, foi batizado oficialmente como Anel de Marx. Nele, vivia o governante, seus atendentes diretos, conselheiros e membros de alto escalão. Desfrutando de uma vida fácil, nenhum trabalho braçal era feito pelos membros do primeiro anel, pois os empregados das mansões vinham do segundo anel. Dentre as mansões, o castelo de Marx saltava aos olhos, sendo feito inteiramente de metal, com pedaços das espaçonaves antigas. Também era um local praticamente místico, pois os materiais para sua construção literalmente vieram de outro mundo. Porém, a maior riqueza do palácio, e talvez do mundo inteiro, se encontrava em seu interior, uma rede de todos os computadores trazidos da Terra, com o conhecimento de milênios acumulados. Somente alguns poucos técnicos podiam entrar nesse local praticamente sagrado. E mais ainda, a Sala da Luz, onde ficava o mainframe por onde o atual Marx da vez poderia consultar a sabedoria dos séculos anteriores, estava fora dos limites. Qualquer outro que ousasse entrar na Sala da Luz era condenado à morte, bem como toda a sua família até 3 gerações. Já o segundo anel, denominado Anel dos Revolucionários, era onde os fiscais do governo moravam. Basicamente, seu objetivo era comandar a produção de comida que ocorria no terceiro anel. Dentre os habitantes, os mais prestigiados eram os que trabalhavam no primeiro anel e os comandantes militares. Soldados e oficiais moravam no segundo anel, porém sua posição era mais precária. Comida não lhes faltava, mas não tinham nem de longe o mesmo que os membros do primeiro anel. Porém, nada se comparava com a miséria do terceiro anel, chamado de Anel dos Proletários. Seu objetivo, em tese, seria proteger a população de ameaças externas. Mas é claro que o objetivo era prender os trabalhadores que viviam na miséria dentro das muralhas. O terceiro anel ocupava mais de 90% da área total dos 3 anéis, e esses já ocupavam mais de 80% do continente. Os únicos que não estavam dentro dos anéis eram tribos nômades, que sequer representariam perigo a um soldado da UC, muito menos conseguir transpor as enormes muralhas que cercavam a utopia marxista. E com essa desculpa, Marx manteve a maior parte da população presa entre as 2 muralhas imensas, sendo forçados a produzir comida e bens, em sua maioria, para os membros dos anéis superiores. Armas de fogo eram proibidas para qualquer um que morasse abaixo do segundo anel, e sob pretexto de fazer uma divisão igualitária da comida, os membros do terceiro anel constantemente passavam fome. Mortes por inanição eram comuns entre eles, e mesmo tendo muitos filhos, poucas crianças chegavam aos 15 anos. Entretanto, havia uma luz no fim do túnel. Todos os anos, o próprio Marx ia até o terceiro anel, no último dia do ano, e escolhia 10 crianças que nasceram naquele ano, para serem levadas ao segundo anel e se tornarem oficiais, o que significava que toda sua família direta deixaria a miséria do terceiro anel. Isso era feito com 2 propósitos. O primeiro, alimentar a esperança de um dia subir para o segundo anel. Isso fazia com que muitos se mantivessem motivados a continuar vivos e diminuía as chances de revolta. Mas o segundo motivo era o principal: manter o número de trabalhadores. Apesar de milhões morrerem, principalmente pela fome, todo ano, praticamente todas as mulheres tinham um filho, na expectativa de que a criança fosse escolhida para ascender ao segundo anel. Assim,
A população se mantinha estável apesar da miséria absoluta. Esse dia especial no final do ano, onde os nascidos eram selecionados, se tornou um feriado, conhecido como Natal. Infelizmente, ser escolhido não garantia uma vida boa para sempre. Qualquer deslize, qualquer tentativa de ajudar alguém do terceiro anel era crime, e a pena mais comum para um membro do segundo anel era o envio ao terceiro anel. E para aqueles que viviam no primeiro anel, a morte era a sentença por trair a confiança do soberano Marx. Esse sistema conseguiu perdurar por praticamente 400 anos sem muitos problemas. Houveram revoltas, tentativas de assassinatos, e sempre que o Marx da vez falecia, deixando mais de um herdeiro, muito sangue era derramado na corrida pelo poder. Ainda assim, o sistema de castas era sólido e as muralhas mantiveram as coisas sob controle. O sistema se tornou praticamente uma religião, sendo Marx considerado como um deus pela sua população. A Sala da Luz se tornou parte do ritual de iluminação, onde o descendente de Marx se tornaria o próprio ao receber o conhecimento de suas vidas passadas. A informação de que os humanos vieram da Terra foi apagada. Era proibido falar disso nos primeiros anos, e com o tempo as pessoas esqueceram desse fato. Muitos até desdenhavam daqueles que ainda acreditavam que os humanos vieram do céu para a Equality. A crença mais comum era que as muralhas foram construídas pelo poder mágico de Marx para protegê-los, e que ele era o salvador da humanidade. Infelizmente, após quase 500 anos, a situação havia se deteriorado muito. O uso intensivo das terras do terceiro anel para a produção deixou muito do terreno árido. Animais como furs foram exterminados na busca por comida pouco depois da construção dos anéis, e a ocorrência de pragas era abundante. Os Giants foram caçados até sua extinção para a confecção de joias e outros objetos de adorno por causa das pedras de suas couraças, para embelezar os lares dos moradores do primeiro anel. Porém, no alvorecer do ano 526, ocorreu algo único em Equality. No dia 37, as pessoas acordaram naquela manhã com uma visão absurda. Um objeto desconhecido pairando no céu sobre a UC. Ao ver isso, Marx correu para a Sala da Luz em busca de respostas, somente para ser surpreendido mais uma vez. Um homem desconhecido apareceu na sua frente, repetindo a mesma mensagem em um loop eterno. Saudações! Essa mensagem está sendo transmitida em todas as frequências. Viemos em paz do planeta Prime. Pretendemos pousar nessas coordenadas. Caso nossa mensagem não seja respondida em 24 horas, assumiremos que o pouso foi autorizado. Na manhã do dia 38, a nave pousou dentro do terceiro anel, e finalmente os habitantes de Equality puderam ver algo que nunca sequer pensariam que poderia existir: um shopping mall. O reencontro dessas duas partes da humanidade separadas por séculos geraria repercussões que nem os habitantes de Equality e de Prime poderiam imaginar. E isso só foi possível por causa dos avanços tecnológicos em Prime, por séculos anteriores. Mas tudo isso é apenas uma parte da Guerra dos Planetas.